A maioria dos brasileiros acredita que a STF incentiva a corrupção. Pesquisa do Instituto Quareschi mostra a visão da população sobre a Lava Jato. E pode jogar segundo a subpauta, na verdade, 74% dos brasileiros criticam o STF por anular punições da Lava Jato. Pesquisa mostra que a maioria da população acha que as decisões da Corte a favor de empresas envolvidas na operação incentivam a corrupção. Nossa, não acredito. Como, Bruno Alemandi? Como pode ser que a população tenha uma visão tão equivocada na nossa Suprema Corte? Ai, ai, ai. Com um comentário, Bruno Alemandi. Você pode ter certeza que vai vir uma enxurrada agora de verba para tentar limpar o nome do Supremo Tribunal e também para fazer com que a propaganda mude essa imagem, que a gente sabe como é que funciona em regime socialista, né? Regime socialista é aquele em que, se não está nada funcionando, o alfaiate muda as medidas do cliente. A gente sabe exatamente como funciona. Mas aqui, Paulo, eu vou fazer um adendo, vejo importante, que eu não digo que o STF incentiva a corrupção. Longe disso. Eu não estou aqui para falar uma coisa dessa. Porque vamos lá, gente. Por quê? A corrupção no Brasil é um problema endêmico. Ele não está apenas no judiciário. A corrupção no Brasil ela está em todas as esferas de poder. Município, Estado, União e também, né, dentro dos poderes. Né? Então, a gente vê que esse problema, na verdade, ele ocorre de inúmeras formas. Aquela questão importante, a cultura é que molda o cenário político. E hoje no Brasil a gente sabe exatamente o que ocorre. A gente tem uma mudança do ponto de vista da educação, do ensino. O Brasil ocupa os últimos lugares do ranking PISA, e aí eu chego no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, na verdade, é um reflexo da sociedade brasileira. A gente tem que lembrar uma coisa: as nomeações que ocorrem para o Supremo vêm da Presidência da República. Geralmente, esses nomes são de pessoas cotadas e que muitas vezes, aí eu falo para vocês, o caso, por exemplo, do Dias Toffoli, do Zanin, pessoas que tiveram uma dívida de gratidão coberta e foram nomeados para esses cargos. Ou seja, um partido que rouba, um partido que coloca dinheiro do contribuinte brasileiro em ditaduras, esse partido vai ter a prerrogativa e o poder de nomear ministros. Então, o Supremo Tribunal ele não incentiva, na verdade, ele é um reflexo daquilo que a gente vê acontecendo em todas as esferas de poder no Brasil. Né? E a questão, né, que envolve aí os 74% dos brasileiros criticam por anular punições à Lava Jato. Vem cá, eu vi o Nando Moura, o pessoal do MBL, essa turminha, falando que quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro por causa da Lava Toga. Na verdade, a gente sabe que não. Né? A Lava Jato, na verdade, ela foi se enfraquecendo por conta de mecanismos usados pelo próprio Supremo Tribunal Federal durante esse tempo. Então, esse contexto que envolve a Lava Jato, gente, a Lava Jato ela foi importante para o Brasil? Lógico que foi. Lógico que a gente tem dentro dessa operação fatores importantíssimos, porque, afinal de contas, foi elucidado o crime que o Partido dos Trabalhadores fez através da Petrobras, foi colocado diretamente à opinião pública todos os escândalos e terminamos com uma série de pessoas graúdas e até mesmo de escalões mais baixos que devolveram milhões depois para os cofres públicos sendo presas. Mas, né, eu digo para vocês, né, o meu entendimento sobre isso, né, infelizmente esse esvaziamento, né, na verdade, trouxeram à tona, né, como que no Brasil, mesmo você tentando ferir de morte qualquer esquema, qualquer sistema de corrupção, ele infelizmente volta, e vejam vocês, voltam mais forte. Porque, afinal de contas, a Odebrecht está voltando com tudo, não é verdade? Obrigado, Bruno. Passo o comentário para o doutor José Carlos Sepúlveda. Eu queria comentar o seguinte.
Primeiro, vou fazer aqui um comentário sobre Lava Jato, não Lava Jato, porque há certos aspectos da Lava Jato que há pessoas que objetam, então, mas estou falando da Lava Jato no seu conjunto e no que ela descortinou de um esquema de poder, que esse esquema de poder é um esquema golpista. Tanto o Mensalão, como o Petrolão, como tudo isso, foram golpes nas instituições e no famoso, inefável, impalpável Estado Democrático de Direito. Eu detesto essa expressão, mas, enfim, só para pô-la aqui no comentário. Porque foram esquemas que corromperam instituições, corromperam empresas públicas, corromperam empresas privadas, para que toda a institucionalidade do Brasil fosse pelo espaço. E isso foi o que aconteceu. E muitos confessaram os crimes e até devolveram o dinheiro que era fruto dos crimes que eles cometeram. Agora, eu acho muito importante essa percepção do público pelo seguinte: talvez a formulação possa ser simplificada. O STF, nós sabemos o seguinte: nenhuma instituição funciona no vácuo, funciona teoricamente. O STF hoje funciona a partir daqueles que o compõem. Portanto, a percepção dos brasileiros, da grande maioria dos brasileiros, é que aqueles que ocupam os lugares do STF estão recompondo todo o esquema corrupto que tinha sido dizimado, o estão recompondo, anulando as punições, anulando as delações, anulando as multas, e a grande percepção do brasileiro é essa. Agora, eu queria acrescentar mais. Quando você vê ministros do Supremo dizerem que a percepção da sociedade é de que eles salvaram a democracia, é o caso de perguntar o seguinte: em que mundo eles vivem? Em que estratosfera ou bolha estratosférica eles vivem? Porque aí está o que é que o país realmente pensa deles. Obrigado pelo comentário, doutor Sepúlveda. Vou passar para o Paulo Figueiredo. Bom, a gente sabe que o esquema de corrupção que foi desnudado aí pela Lava Jato é um esquema de corrupção que não somente abastecia os cofres dos políticos corruptos das empresas que estavam envolvidas, mas também abastecia principalmente todos aqueles países que participavam, não participam ainda, do Foro de São Paulo. Então, muito mais do que um esquema de desvio de dinheiro, era um esquema de um projeto de poder socialista para a América Latina. Vide os casos de corrupção que foram desnudados na América Latina e também na África, em todos os países onde essas empresas tiveram participação, as empresas envolvidas na Lava Jato. O interessante é que, de acordo com essa pesquisa, a maioria das pessoas elas não estavam muito envolvidas ou estavam lendo, se aprofundavam muito na época sobre a Operação Lava Jato. Então, é algo mais do que um inconsciente popular do benefício que a Lava Jato trouxe para o país, claro, muito alavancada pela mídia, pela imprensa, né? Principalmente pelo braço ali do diálogo interamericano, Veja, da família Civita, Isto É, todas elas fazendo esse trabalho aí, desnudando um escândalo de corrupção, principalmente do PT, né? Para poder tomar o lugar aí nas eleições, o que não aconteceu, claro, né? Mas as pessoas elas não estavam, elas disseram nessas entrevistas que elas não estavam tão aprofundadas, não acompanhavam muito, apenas 28% diziam que acompanhavam.
Então, a gente tem pessoas que já têm essa ideia de que a Lava Jato trouxe um bem para o Brasil. E ela fez um bem para o país. Ela desnudou esse esquema de corrupção. Como é que uma população não vai achar que ministros do Supremo, e aí eu quero nominar ministros do Supremo em suas decisões, a gente não pode pegar a instituição como um todo e colocar nela a culpa, o STF é o culpado, como está fazendo a reportagem, né? Mas sim ministros, determinados ministros vêm tomando essas decisões, né, que beneficiam, como, por exemplo, o ministro Dias Toffoli. Eu vou citar esse exemplo ele é escandaloso. O ministro Dias Toffoli, ele anulou uma multa da antiga JBS, hoje JIF, de 10 bilhões de reais. A mesma empresa já tinha vindo a público pedindo desculpa pelo que ela tinha cometido, pelos crimes que tinha cometido, né? Os irmãos disseram que eles cometeram crime, disseram que desviaram dinheiro. Tem reportagem, eles estão falando, eles falaram da própria boca. E essa multa foi anulada, uma multa de 10 bilhões. O mais interessante é que a esposa do ministro Dias Toffoli, ela é advogada desse grupo. Ela não assinou esse pedido, mas ela é advogada do grupo da JBS, hoje JIF. E uma reportagem da Cruzoé, né, trouxe à tona de que o ministro Dias Toffoli recebia uma mesada de 100 mil reais da esposa, ou do escritório da esposa. Então, você está vendo o círculo todo, né? O ministro que toma uma decisão de uma empresa na qual a sua esposa é contratada e esse ministro recebe uma mesada da esposa no valor de 100 mil reais. Se isso não é para ser um dos maiores escândalos da República, eu não sei o que poderia ser. Então, todo esse link, tudo isso faz com que a população veja a atuação desses ministros, não somente nessas decisões da Lava Jato, a gente tem todo um conjunto, né, de decisões de solturas de criminosos, membros do PCC, né, e uma rigidez muito forte no cumprimento da lei para aqueles que cometeram uma baderna, que fizeram quebra-quebra, ou sequer fizeram quebra-quebra, simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada.